paz do Senhor, pessoal, um ótimo dia para todos vocês. Vamos dar sequência aí ao nosso trabalho, né, de leitura da Sagrada Escritura. Estamos fazendo a leitura agora da nossa Bíblia NVT, ok? Nova versão transformadora, que é impressa aí, tá, ok? Pela Mundo Cristão, certo? Impressora da Mundo Cristão, Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora. Estamos fazendo a leitura do livro de Josué, já fizemos a leitura do capítulo 2, partimos agora para o capítulo de número 3, veja só. Israel atravessa o rio Jordão, capítulo 3, versículo 1 até os 3:1 até o 5:1, o primeiro trecho aqui, que está sinalizado, né, por esse subtítulo. Israel se prepara para atravessar o Jordão. Veja só. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Interessante, né? A sinalização para que eles então dessem seguimento à marcha, né? Quando virem a arca sendo levada pelos levitas. Vamos lá. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Cerca de 1 quilômetro atrás da arca. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então a arca, o transporte dela, né, seria então a diretriz, né, seria o guia para eles, mas eles não poderiam se aproximar demais da arca. Então foi exigido aí que ficassem, né, a uma distância segura, né, mantivessem a distância de 1 quilômetro pelo menos da arca, ok? Era um objeto consagrado ao Senhor. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Purifiquem-se, pois o Senhor amanhã fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Interessante, né? Como Deus orienta Josué em relação aos comandos e ele passa então esta ordem, né? Aqueles que estavam transportando a arca, os responsáveis, né? Os levitas, escolhidos para esse trabalho, dentre as famílias, né? Aqueles que estavam responsáveis pelo transporte da arca, e eles teriam então que dar essa demonstração, né, do poder de Deus por meio do transporte, e eles parariam então diante do Jordão e Deus realizaria ali um grande sinal. Então esse sinal seria um sinal para confirmar também que Deus está com Josué, que Deus de fato levantou este líder para estar à frente deles. Então todos os nossos passos no ministério precisam ser confirmados pelo poder de Deus, precisam ser confirmados pela anuência, né? Que a mão poderosa do Senhor nos oriente, que a mão poderosa do Senhor nos instrua, né? Que o Senhor nos conduza, né, nesse processo de liderança e que nós venhamos a ser aceitos uma vez que Deus mostrar sua aprovação sobre nós. Então não são simplesmente títulos, né, ou um magnetismo pessoal, né, qualquer tipo de talentos pessoais, mas sim a aprovação de Deus que levanta um grande líder que vai estar à frente do povo e vai conduzi-lo para o outro lado do Jordão, conduzi-lo à vitória, né? Então Deus que realiza, né? Deus que comprova de fato, né, que essa liderança foi levantada por ele. Veja o segundo subtítulo que diz: Josué promete um milagre. Josué promete um milagre. Então disse Josué aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. É interessante que a liderança
ela tem que estar consciente de que ele é um porta-voz de Deus. Então é isso que Josué está fazendo aqui neste momento. Josué não está falando de si próprio, né? Não está falando simplesmente algo que ele acha ou que ele entende ser interessante para levantar o ânimo das pessoas, mas ele está sim transmitindo aquilo que ele recebe da parte de Deus e sendo então porta-voz, sendo boca de Deus no meio do povo. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Então, etnias que habitavam ali a terra de Canaã e que constituíam os diversos reinos que estavam espalhados pela terra, porque Canaã era subdividida em pequenos reinos, que fizeram, aliás, uma coalizão para tentar resistir, né, à invasão dos israelitas, ou dos Apiro, como eles chamavam, né? Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem a água do Jordão, a correnteza será interrompida, diferente do Mar Vermelho, que foi aberto, né? Nós temos aí a passagem, a entrada, né, para o Mar Vermelho. Então Deus abriu as águas e eles passaram. Agora temos a situação na qual um rio será interrompido, seu fluxo será interrompido. Então uma parte onde o fluxo foi interrompido vai secar e na outra vai formar-se então uma parede de águas, né? Então terá um fluxo interrompido para que eles atravessem ali. Tocarem a água do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima. Continuando, os sacerdotes levarão a arca do Senhor, soberano de toda a terra. Assim os seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima e as águas se levantarão como um muro. Interessante, né? A situação aí na qual Deus opera então esse grande sinal, e o líder já chama a atenção deles para ficarem atentos a esta grande manifestação de Deus em relação a este milagre, em relação a este sinal. Então a liderança tem que chamar a atenção do povo para os grandes feitos de Deus, não para si mesmo, mas sim para o seu Senhor, aquele a quem ele representa. Israel atravessa em terra seca. O povo deixou acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes levantaram a arca e puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adam, nos arredores de Zaretã. E a água debaixo daquele ponto correu para o mar morto até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio em terra seca, enquanto o povo passava, e esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Aqui é o finalzinho do versículo. Maravilhosa leitura, né? Quando Deus levanta então Josué, esse grande líder, confirma o ministério, né? Confirma de fato que ele é um líder separado, escolhido, levantado por Deus, e realiza então esse grande feito da travessia do Jordão por meio da interrupção do fluxo das águas, né? Sendo que formou-se uma parede de águas, e ao outro lado a água escorreu então em direção ao Mar Morto, no seu fluxo normal, deixando a terra em seca, né? Deixando a passagem livre. E a arca se posiciona ali, aqueles que estavam transportando se posicionam ali no leito, e o povo então pode atravessar. Aí veja como que nós atravessamos as barreiras, veja como nós atravessamos as dificuldades. É dessa mesma maneira, é a presença de Deus que estava simbolizada ali por meio da arca, as pessoas adequadas que estavam levando ali, transportando, né, a arca do Senhor, a arca do soberano de toda a terra, como Josué descreve aqui nessa tradução, né, da NVT. E como é a presença de Deus que se posta, né, no caminho, é a presença de Deus que interrompe o fluxo, é a presença de Deus que de fato nos faz prosperar, nos faz atravessar barreiras e dificuldades.
que se coloca ali no meio da tribulação, que se coloca no meio da tormenta e que interrompe, né, este fluxo, interrompe esta sequência, interrompe essa dificuldade e permite então que nós possamos fazer a travessia e conquistar aquilo que Deus tem nos prometido, Deus tem nos entregue. Então, da mesma forma, da mesma maneira, acontece cotidianamente na vida daquele que serve, né, na vida daquele que é fiel, que adora ao Senhor em espírito e verdade. O Senhor se posiciona a nosso favor. O Senhor se põe entre nós e a dificuldade. O Senhor se põe entre nós e aquilo que nos impedia. Da mesma forma como a arca se postou no leito, a água interrompida, o povo atravessa e agora vão para a grande conquista, né, a conquista da cidade de Jericó. E aí vamos começar a contribuir com os comentários. Trago aqui então primeiro os comentários da própria versão NVT, onde eu fiz a leitura. Primeiramente, temos aqui a parte dos comentários. Capítulo 3, versículo 1. Israel estava acampado em Sitim. Ver nota em 2.1 que fizemos a leitura ontem, né? A cidade de Sitim. Temos até um mapa aqui, ó. A cidade de Sitim está bem localizada aqui no mapa. Sitim, Gilgal, Jericó, tá certo? E o trajeto que os espias fizeram até Betel e Ai para se esconderem, depois retornaram ao acampamento que estava em Sitim, a 8 quilômetros ali de Jericó, tá ok? Então temos aí, né, a situação do acampamento de Sitim, 3.3, como indica aqui, ó, bem localizado, tá aqui, 3.3, a Arca da Aliança do Senhor era a morada de Deus entre os israelitas e simbolizava seu trono. Sempre que Israel se movia, um contingente de sacerdotes levava a arca diante deles. É maravilhosa, né? A representação que a arca fazia ali da presença de Deus entre eles, né? Como a arca de fato era extremamente importante. Era por isso que quando depois, quando ela será capturada pelos filisteus e será reintegrada a Israel por não obedecerem o rito corretamente, houveram problemas, né? Houve até a morte de alguém que tentou impedir a queda da arca de um carro de bois. Então você vê que, né, os ritos que são estabelecidos por Deus têm um sentido, têm uma importância, têm um valor. Deus ele zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então não podemos fazer do jeito que achamos que devemos fazer ou que podemos fazer, mas temos que obedecer aquilo que o Senhor instrui, orienta pela sua palavra, né? Então a arca do Senhor, o símbolo, né, da presença de Deus entre eles, né, um objeto consagrado a Deus. Cerca de 1 quilômetro, em hebraico 2.000 côvados, é isso que é importante dessas traduções. Tanto a NVT quanto a NVI, elas têm essa facilitação. Em vez de você ler 2.000 côvados, e um côvado é mais ou menos um antebraço, né? Então você lê 2.000 côvados, nossa, mas que distância é essa? Mas quando ela passa para 1 quilômetro, né, você entende corretamente acerca do que eles estão falando, porque é uma medida que é comum, né, nós usamos constantemente essas medidas. 2.000 côvados, 900 metros. Deus não queria que seu povo tomasse por certa a sua Deus não queria que seu povo tomasse por certa a sua presença. Eles deveriam reconhecer sua santidade com reverência, respeito e admiração. Muito bem. Então havia esse distanciamento necessário em função do Senhor estar presente ali, o Senhor ser santo, e o povo, né, ter que constantemente estar em consagração e sacrifício pelos seus pecados. Então era necessário esse distanciamento, né, para que houvesse também este respeito à presença maravilhosa, magnífica de Deus entre eles. Então havia necessidade então desse distanciamento. E aí nós temos a realidade no Novo Testamento em que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E agora não há mais essa questão do distanciamento de 1 quilômetro da arca. Pelo contrário, há sim a situação na qual nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? Então aqueles elementos que estavam na arca, as tábuas da lei, a vara de Arão, que é o símbolo, né, para o ministério, a vara de Arão que floresceu, os itens da arca, né, o propiciatório, onde Deus se manifestava, onde o sangue da aspersão, da expiação, né, era aspergido, estão encontrados agora em nós. Deus se manifesta em nós, né? Nós temos de fato Deus sendo propício a nós agora por meio do sacrifício de Cristo Jesus, que nos purifica. A lei está escrita em nosso coração e não mais em tábuas de pedra, né?
O Espírito Santo de Deus é a nossa lei, andeis conforme a lei do Espírito, conforme diz Paulo. Então nós temos agora uma proximidade, aquilo que era a distância de 1 quilômetro, agora na nossa realidade, por causa do benefício de Cristo Jesus, nós somos, né, templo e morada para o Espírito Santo de Deus. Deus está em nós, ok? Isso que é maravilhoso da realidade do Novo Testamento, né? A mudança, a transformação para essa realidade bendita no Novo Testamento. Veja só. Purifiquem-se. Eles tinham de separar-se de qualquer coisa impura que os impedisse de vir à presença de Deus. Maravilhoso, né? Então, o momento, né? A importância do momento, né? A urgência em se santificar, a urgência em estar adequado para ver a manifestação poderosa, extraordinária de Deus entre eles. 3:7 diz: para assegurar os israelitas de que ele não os tinha trazido até ali para abandoná-los, Deus fez de Josué um grande líder como Moisés. Deus mostrando então que se preocupa com o povo, tá certo? Que está atento às necessidades do povo e que não desistiu do povo, que as suas palavras não caem por terra e que de fato eles iriam conquistar a terra de Canaã, levantando-lhes um novo líder, um líder do calibre aí de Josué. Vamos lá? 3:8 diz o seguinte: quando os israelitas atravessaram o Jordão, a arca foi à frente até que os pés dos sacerdotes entraram na água. Eles deixaram ficar ali em pé no Jordão e não na terra seca. Ao conduzir primeiro a arca para a água, os obedientes sacerdotes revelaram sua fé. Então, é necessário que aqueles que estão à frente do ministério tomem a dianteira. É necessário que eles vão à frente, que eles ponham o pé, né? Quando dirigirem o pé a tocar na água, é aí onde Deus realiza o milagre. Quando estende a mão para orar, é quando Deus cura. Quando realiza uma atitude de valentia, de coragem para a libertação, é quando Deus opera essa libertação e livra o cativo das correntes de Satanás e de fato o nome de Deus é glorificado. Mas é na ação, tá certo? Não é na teoria, e sim na ação. Os sacerdotes levantaram a arca, colocaram sobre os ombros, quando estenderam o pé, Deus abriu, interrompeu a água do Jordão, e eles então puderam se postar ali e propiciar que o povo atravessasse em terra seca. Tá ok? Maravilhoso, é para isso que Deus levanta os seus líderes. Vamos lá, seguindo, 3:10. Hoje vocês saberão. Os israelitas que eram adultos quando Moisés tirou Israel do Egito já haviam morrido. Agora o povo que entraria em Canaã com Josué havia tomado o lugar deles. Os eventos a seguir representariam a presença de Deus no meio deles e demonstrariam a intenção divina de cumprir suas promessas. Em Canaã, os israelitas viveriam entre povos pagãos e seriam tentados a juntar-se a eles no culto a seus deuses e deusas. Nenhum desses falsos deuses era digno de adoração. Em contrapartida, o Senhor é o Deus vivo e estava presente entre os israelitas. Os cananeus e amorreus eram povos distintos, mas seus nomes por vezes indicam todos os povos pré-israelitas de Canaã. Os hititas estavam relacionados ao antigo Império Hitita da Ásia Menor, que controlava grande parte de Canaã. Inclusive a Bíblia foi quem primeiro indicou a existência desse povo. Até que muito tempo depois, quando a arqueologia avança em suas pesquisas, eles descobrem que de fato esse povo existiu e eles nem conheciam. Tá, ok? A Bíblia foi que primeiro indicou a existência desses povos. Controlava grande parte de Canaã. Veja, os jebuseus eram os habitantes das cidades-estado de Jerusalém, de Jerusalém, que Israel só conquistaria de forma permanente na época de Davi. Pouco se sabe sobre os outros três grupos. Então, dentre os povos, pouca coisa é conhecida, apenas poucas informações. E aí você tem, inclusive, mais algumas informações acerca deles, acerca dos seus conflitos. Eles estavam constantemente em guerras internas ou estavam guerreando contra ameaças externas. Quando então eram ajudados pelos egípcios, os egípcios utilizavam esses pequenos povos como escudo. Então, para que nações distantes, por exemplo, quando se levantarem os assírios, quando haviam os sumérios, tá, okay? Quando haviam outras nações, urritas, certo? Mitanes, outras nações ali da região, se levantavam, os egípcios fortaleciam esses pequenos estados cananeus para impedir o avanço dessas tropas para dentro de seu povo, tá certo? Mas infelizmente,
mesmo assim, eles não conseguiram impedir o avanço do povo Ixo. O povo Ixo, tá certo? Que é uma mescla de povos ali daquela região, que cresceu como estado, mas diante das guerras, né, diante das intensas batalhas, disputas, desceram, então conseguiram passar essa barreira e invadiram o Egito na época em que Jacó também estava peregrinando para lá, tá certo? Na época em que José estava por ali. Então o José, na verdade, quando interagiu ali na corte, estava interagindo com uma corte Ixa, tá certo? É a teoria que mais se sustenta, né? Que era uma corte Ixa, que havia invadido a região e que havia adotado a cultura egípcia para si. Por isso chamava-se mesmo de faraó. Veja só, sequência aqui. Ó. Então ali eu só coloquei esse contexto para informar que os egípcios têm um pouco mais de informações acerca desses povos, né, por causa das cartas de Tel Amar, né, que falam muito sobre os conflitos regionais e sobre esses diferentes povos que eram pequenos estados, pequenas cidades-estados ali na região. Seguindo, 3:11. Como a Arca da Aliança ia à frente dos israelitas, eles sabiam que o soberano de toda a terra os conduzia para Canaã. O Deus de Israel não era uma divindade limitada a uma localidade, como compreendiam, né, as outras nações. Tinham essa falsa compreensão de que Jeová, né, se tornou depois o Deus de Israel e era apenas o Deus de Israel. Mas na verdade é o soberano de toda a terra, conforme descreve aqui Josué. 3:12. Josué disse ao povo que escolhesse 12 homens, mas não revelou o que esse grupo iria fazer. Então eles, em obediência, mantiveram ali em atenção. Aqueles 12 homens escolhidos estavam ali para atender às ordens, né? Então a liderança, ela traz algumas instruções, algumas orientações, tá certo? Sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, e são instruções que depois vão se revelar na sua totalidade. Como Jesus disse, né? O que eu faço não entenderás agora, mas futuramente compreenderás. Né? Os discípulos não entenderam a crucificação até que aconteceram os eventos, né? Ele ressuscitou, e então eles passaram a pregar por toda a terra acerca do Cristo ressurreto. Mas não foi compreendido naquele momento, mas foi sim obedecido. Ok? Vamos lá. 3:12, 3:13. Embora o Jordão estivesse na época de cheia, na primavera, a água parou abruptamente, um evidente milagre. É isso que é interessante, que Deus lança a mão, se vale dos momentos de maior incerteza e dos momentos mais contrários. Né? Então, na situação na qual é mais adverso, é mais difícil, como Cristo, Lázaro está doente, ele espera 4 dias. Aí quando Lázaro já está morto, já está enterrado, já cheira mal, é quando ele chega para realizar um milagre estupendo, um milagre extraordinário. Então veja, ele poderia chegar durante a enfermidade e orar, né, expulsar aquela enfermidade, mas não. Ele aguarda um momento extraordinário para trazer então essa restauração a seu amigo e deixar claro, né, tirar quaisquer possibilidades de que aquele evento não fosse um milagre. Assim também Deus, ele vai fazer a travessia do povo pelo Jordão. Quando? No tempo de seca? Não, no tempo de cheia. E aí ele vai interromper as águas, formar um paredão de águas, o leito secar e o povo atravessar, para que fique muito claro que só o Senhor é Deus. Maravilhoso. O Jordão transbordava, como eu li. 3:16. Ocorreram 3:15 ainda. O Jordão transbordava sobre as margens, como resultado do escoamento da chuva e da neve do inverno, especialmente do Monte Hermon. Em geografia bíblica a gente traz mais esclarecimentos sobre esse sistema fluvial no qual a neve, isso mesmo, neve do Monte Hermon, mais acima ali da região da Galileia, mais para o lado da Síria, interfere, cria na verdade um sistema fluvial ali que alimenta o lago Rolé, alimenta águas de Merom, Galileia, e desce aí pelo Jordão até o Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar, e é evaporado dali, porque do Mar Morto não tem saída, então dali ela evapora. Então tem um sistema bem interessante ali naquela região. Veja, 3:16 ocorreram 2 maravilhas. Primeiro, a correnteza foi interrompida perto de Adam, uns 40 quilômetros de distância, 40 quilômetros de distância da região da travessia. Segundo,
todo o leito secou, com a água remanescente sendo drenada, ok? Com a água remanescente sendo drenada para o mar morto, para o mar de Arabá, mar salgado. 3,17. A repetição da expressão terra seca. Vamos lá. A repetição da expressão em terra seca enfatiza que Deus realizou um milagre. 4,2, aí nós passamos para a próxima leitura. Então, 3,17 a gente encerra aqui essas contribuições. A repetição da expressão em terra seca enfatiza que Deus realizou um milagre. Maravilhoso, né? Extraordinário. Os comentários aqui da nossa versão NVT, a leitura, e também o acréscimo, né, com os comentários na versão NVT. Maravilhoso. Quero então trazer somente mais uma contribuição na nossa Bíblia arqueológica, agora a tradução NVI, tá certo? A Bíblia arqueológica, fizemos também, né, ontem a leitura de algumas contribuições dela. E aqui vamos ver algumas contribuições para o capítulo 3. Eu quero fazer uma leitura rápida, tá ok? Acerca dessa nota aqui, ó, Travessia do Jordão, atravessando o Jordão, ok? Veja só, nossa Bíblia NVI, de comentário arqueológico, diz o seguinte: atravessando o Jordão. Josué 3. A Bíblia pinta o quadro do milagre da travessia do Jordão em cores nítidas. A correnteza que descia parou de correr. Só um minuto. Pronto. Veja só. A Bíblia pinta um quadro do milagre da travessia do Jordão em cores nítidas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha de grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zarefã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoeram totalmente, e assim o povo atravessou em frente de Jericó. A cidade de Adã, Ed Damier, distava a cerca de 26 quilômetros do ponto no qual a procissão israelita cruzou o Jordão, onde o rio fluía próximo a alguns barrancos altos. O Vale do Jordão, parte do grande vale escarpado, é uma região instável. Ali são frequentes os terremotos. Em diversas ocasiões, ao longo da história registrada, os terremotos desalojaram o barranco do rio nas proximidades de Adã, resultando no represamento do Jordão. A ocorrência mais recente foi o tremor de 1927, quando o barranco de 46 metros de altura no lado oeste do rio desabou, bloqueando completamente o fluxo das águas por mais de 21 horas. Bloqueios similares foram registrados olhando os registros de forma retroativa em 1906, 1834, 1546, 1267 e 1160. As escavações em Jericó indicam que de fato houve um terremoto na época. Em que a cidade foi destruída. Isso sugere a possibilidade de atividade sísmica por volta da época em que o povo de Israel atravessou o Jordão. É possível que Deus tenha usado um tremor para destruir o curso do Jordão, em um segundo tremor pouco depois para derrubar os muros de Jericó. Fragmento do livro de Josué, dos manuscritos do Mar Morto, tá ok? Então, temos aí essa informação de acréscimo que é muito rica, muito importante, e apresento para nós talvez a maneira pela qual Deus tenha realizado essa grande proeza, tá certo? Então, o milagre vem da parte de Deus. Agora, o meio pelo qual ele realiza o milagre, aí nós temos como investigar evidências. Por exemplo, Deus pode ter usado esses tremores sísmicos, causar este tremor, interromper o curso do rio, fazer com que o povo atravessasse, trazer novamente o fluxo das águas, depois trazer um segundo tremor, derrubando os muros de Jericó. Então Deus pode usar sim os meios naturais, mas isso não deixa de ser algo sobrenatural, porque foi controlado pela vontade soberana de Deus. Agradeço então aqui por você estar conosco. Curta o vídeo, compartilhe e continue conosco caminhando pela Sagrada Escritura.